O sinistro pedido de um campesino à bruxa. Um mistério amaldiçoado revelado em 12 dias de terror. A chuva caía em São Miguel das Almas como se o céu estivesse chorando a morte de Rosa. Fazia apenas 3 dias que a tragédia tinha atingido Lucas, e a cada esquina do vilarejo sussurravam sobre o acidente que roubaram a vida de sua melhor amiga. O medo se espalhava entre os vizinhos, tensionando os olhares, como se todos esperassem que o próximo desgraçado a ser engolido pelas trevas fosse ele. Lucas, um homem simples do campo, mas firme na luta pelo futuro dos filhos, sentia seu mundo desmoronar em pedaços, assim como o céu prometia tempestades eternas. Naquela noite, um vento cortante sussurrou por entre as árvores do matagal, e os relâmpagos iluminaram o caminho que levava à casa da bruxa Dona Zira. Os fantasmas do desespero pareciam dançar nas sombras à sua volta. O homem, tomado pela dor, decidiu que precisava de respostas. Precisava de algo além do que o governo poderia oferecer. Fez um pedido sombrio, um grito de desespero, feito no silêncio da noite. Traga a Rosa de volta, custe o que custar. A bruxa sorriu, mas não era um sorriso cheio de compaixão. Era um sorriso que carregava a malícia de um segredo obscuro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Assim que saiu da casa da bruxa, Lucas sentiu que algo estava errado. A atmosfera era pesada, como um manto de terror envolvendo sua alma. Nas noites seguintes, o sonho liberava fantasmas de sua mente, e Rosa voltava, ou pelo menos sua sombra se arrastava pelo chão. Seu olhar vazio, como as estrelas que não brilhavam mais no céu. Com cada aparição, Lucas percebia que sua amiga não estava realmente ali. A essência dela havia sido tragada, e uma força maligna agora ocupava seu lugar. A cada dia, a aura sombria que surgia na casa aumentava. Os filhos, Pedro e Sofia, começaram a acordar gritando, os rostos pálidos e os olhos arregalados. Os vizinhos começaram a cochichar. As crianças apontavam dedos trêmulos em direção à casa de Lucas. Ele se sentia um pária em sua própria terra. O que antes eram olhares de compaixão se tornaram olhares de medo e desprezo. A presença que agora habitava seu lar não se contentava apenas em atormentá-lo. Ela buscava algo mais. Ele sentia que o ciclo de vingança que o envolvia se estendia por gerações, como uma maldição destinada a se repetir. Com o tempo se esgotando, desespero apertou o coração de Lucas. Ele sabia que precisava agir. O que a bruxa lhe oferecera era apenas o começo de uma estrada sangrenta, e se não decidisse confrontá-la rapidamente, poderia perder mais do que já havia perdido. Em uma noite de lua cheia, enquanto os ventos uivavam como lamentos de almas perdidas, Lucas se viu frente a frente com o símbolo do terror, uma escolha que poderia custar não só a vida de Rosa, mas a sua e a de sua família também. Ele precisava descobrir a verdade que ligava aqueles que viviam na cidade, a magia da bruxa e os seus próprios medos mais profundos. O que ele estava prestes a desvendar? Estaria preparado para o preço que tinha que pagar? As sombras dançavam em torno dele, e no fundo de sua mente algo sussurrava. Até onde você iria para salvar aqueles que ama? Uma nova manhã se desenhou entre nuvens pesadas e um silêncio mortal. Lucas acordou com a sensação de que a casa estava mais fria do que antes. As crianças haviam passado a noite em seu quarto, mas ele sabia que não poderiam ficar ali para sempre. Enquanto Pedro e Sofia ainda dormiam, ele decidiu inspecionar a casa, como se por mágica pudesse descobrir o que estava se ocultando entre os cantos e sob as prateleiras. Ele seguiu cada passo com cuidado, os pés descalços no piso de madeira rangente. Parou em frente à porta do quarto de Rosa. A vontade de entrar quase o consumia. A imagem dela em sua mente o fez tremer. A dor da perda era insuportável, mas ele também sentia a presença estranha sufocando tudo ao redor. As paredes pareciam sussurrar segredos, verdades que ele não poderia suportar.
O primeiro lugar a revisar foi a cozinha, onde, há pouco tempo, risadas e aromas de comida quentinha sempre enchiam o ar. Agora, um cheiro acre dominava, algo como carne apodrecida. Ao abrir a geladeira, um grito sufocado escapou de sua boca. Um dos potes estava estufado e dentro algo grotesco se movia, como se a podre essência de Rosa estivesse presa ali, clamando por libertação. Ele fechou a geladeira com força, o som ecoando como um trovão em sua mente. O que tinha feito? Era como se a bruxa tivesse lhe enviado uma mensagem, uma advertência sobre a escolha que fizera. Em um momento de desespero, algo profundo dentro dele gritou para ele correr para longe, mas atar-se à dor e ao desejo de remediar a tragédia o impedia. Enquanto tentava processar o que havia visto, um sussurro gélido percorreu a casa, trazendo uma sensação opressiva, como se algo estivesse espreitando no escuro. Ele se virou em um movimento rápido, mas não havia nada, só a sombra da incerteza se estendendo pelo corredor. Foi então que ouviu um choro alto. Pedro e Sofia estavam acordados, as expressões deles conturbadas. Como se compartilhando um mesmo pesadelo, eles estavam apavorados e tremiam. O que foi? O que aconteceu? Lucas tentou acalmá-los. Mas eles só apontavam para o teto, as mãos pequenas tremendo incontrolavelmente. É ela de novo! Gritou Sofia, os olhos arregalados, enquanto Pedro balançava a cabeça, confirmando o medo da irmã. O coração de Lucas disparou. Ele se lembrou das advertências da bruxa, das sombras e das vozes, e um frio percorreu sua espinha. A situação parecia cada vez mais insuportável. Lucas sabia que precisaria confrontar Dona Zira, mas a ideia de voltar a vê-la despertava um pânico primordial. E se o que ele encontrasse na casa dela fosse ainda pior? Ouvindo o choro das crianças, percebeu que não tinha escolha. Precisava descobrir a verdade, não apenas sobre Rosa, mas sobre o que estava acontecendo na vila, sobre a magia cruel que dominava aqueles cantos. Revestido de coragem e desespero, Lucas preparou-se para sair. Um vento cortante soprou pela janela, como se o mundo lá fora estivesse colocando à prova sua determinação. Quando ele abriu a porta, o manto escuro do matagal parecia aguardar sua chegada, sussurrando promessas de um destino selado. O que ele ainda não sabia era que a bruxa havia se preparado para sua visita, e que o verdadeiro horror ainda estava por vir. E ao se afastar da casa, Lucas ouviu uma voz suave, quase familiar, chamando-o pelo nome. Seria Rosa? O que mais ele poderia estar prestes a perder? O silêncio da manhã foi quebrado pelo afastar das folhas e o canto distante de um pássaro. Lucas não se atreveu a olhar para trás. Os instintos gritavam para que ele seguisse em frente. A voz que ecoava em sua mente não dava trégua. Seria um chamado ou uma armadilha? Sentia o coração pulsar em suas têmporas, o medo o empurrando adiante, enquanto os olhos das crianças o seguiam, invisíveis na casa que ele deixava para trás. Quando Lucas entrou no matagal, a escuridão parecia mais densa. As árvores se curvavam como se quisessem esconder algo profundo na floresta. Cada passo aumentava a pressão em seu peito. Ele sentia os olhares do passado pesando em suas costas, sombras se movendo, rostos familiares que agora não estavam mais ali. A bruxa aguardava. Após uma caminhada que durou uma eternidade, chegou à pequena casa de Dona Zira. As paredes de tábuas escurecidas emanavam um cheiro de ervas velhas e algo mais profundo, como se a própria madeira estivesse impregnada de histórias de dor e desespero. Lucas hesitou diante da porta. O desejo de recuar quase o dominou. Mas a lembrança dos risos de Rosa e das vozes angustiosas das crianças o forçaram à frente. Ele bateu. O eco soou como um lamento na quietude. Dentro, um tempo parecia ter congelado. Esperou, e para sua surpresa, a porta se abriu lentamente, revelando a bruxa. Seu olhar penetrante parecia atravessar sua alma. Dona Zira era como uma tempestade, bela, mas cheia de eletricidade e caos. Lucas. Sua voz era uma melodia distorcida. Veio em busca de respostas? Com um nó na garganta, ele respondeu firme. Preciso saber. O que você sabe sobre Rosa? Sobre o que está acontecendo na vila? A bruxa sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso.
Todo conhecimento tem um preço. Estás preparado para pagá-lo? A pergunta pairou entre eles como uma sombra. O temor o envolvia, mas a urgência o impulsionava. Estou disposto a fazer o que for preciso. Ela sinalizou para que ele entrasse, e Lucas cruzou o limiar, sentindo algo espreitando nas sombras. O ambiente era abafado, cheiros de ervas e incenso dançavam em sua mente, evocando memórias distorcidas. Com cada passo dado, suas dúvidas cresciam, como serpentes emaranhadas. Você não compreende o que está em suas mãos. A magia requer sacrifícios. Zira começou a despejar ingredientes sobre uma mesa desgastada, um murmúrio de encantamentos dançando como serpentes no ar. Rosa não partiu apenas como você pensa. Uma parte dela ficou aqui, e essa conexão tem um peso. Lucas sentiu o mundo girar em torno dele, as palavras da bruxa ecoando e ganhando vida em sua cabeça. O que você fez com ela? Sua voz mal conseguia esconder o desespero. Dona Zira olhou para ele com uma expressão que misturava compaixão e algo sombrio. Ela me pediu ajuda, para salvar a vila. O que eu fiz foi um mal necessário. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que mais a bruxa havia escondido? Havia um segredo que ele não estava preparado para ouvir. A energia se agitou ao seu redor, formando uma tempestade silenciosa. Ele podia sentir que algo mais estava escondido ali. Se quiser entender completamente, terá que fazer uma escolha, advertiu a bruxa, colocando uma mão sobre um frasco que brilhava de radiação luminosa. Lucas sabia que não havia volta atrás. O que ele não sabia era o quão longe tinha que ir para descobrir a verdade. Preste a tomar sua decisão, ele percebeu que o perigo não se limitava apenas a ele. Havia algo mais no ar, algo que o observava. O que seria esse sacrifício? E qual seria o verdadeiro preço a pagar por respostas? Enquanto a bruxa se aproximava, ele percebeu que a atmosfera estava mudando. Um a um, os segredos daquelas terras começavam a se revelar, e cada revelação traria mais perguntas do que respostas. A pressa e o pavor dançavam na penumbra. E quando Lucas olhou novamente para a bruxa, percebeu que talvez o verdadeiro terror estivesse apenas começando a emergir, pois um aviso ecoou em sua mente. Cuidado com o que deseja, Lucas. O ar na casa de Dona Zira estava pesado, quase palpável. A bruxa, com seu olhar intenso e sorriso enigmático, parecia esperando que Lucas se decidisse. Ele franziu o senho, a mente fervilhando de perguntas. O frasco em sua frente emitia um brilho tênue, como se pulsasse com uma vida própria, e ele podia sentir o peso do que estava por vir. Qual é o preço? Questionou, a voz saindo mais firme do que se sentia. Ele precisava saber. A curiosidade e o medo lutavam dentro dele como feras acuadas. A bruxa olhou fundo em seus olhos, como se estivesse sondando seu coração. Apenas tua coragem será suficiente. Mas isso não é tudo. O que você valoriza terá que ser parte do pagamento. A mente de Lucas correu. O que ele valoriza? O que ele estaria disposto a sacrificar? A imagem de Rosa fluiu em seu pensamento, e ele não hesitou. Eu dou a minha própria coragem, em troca da verdade sobre ela. Dona Zira sorriu, mas havia um toque de ironia em seu olhar. A coragem é uma moeda rara, mas o que farás quando ela se esvair de ti? Ele engoliu em seco. Eu não sei, mas a verdade vale esse risco. A bruxa então fez um gesto, e o ambiente mudou abruptamente. As paredes pareciam encolher, as sombras dançavam como se estivessem vivas. Uma neblina fina começou a se espalhar pelo chão, subindo até os tornozelos de Lucas. Ele sentiu o pavor crescendo, uma sensação claustrofóbica de que algo o estava engolindo. O que você vê agora, Lucas, é apenas o começo, disse ela, enquanto a neblina se tornava mais densa. Memórias conflitantes e desejos enterrados virão à tona. Ao olhar ao redor, Lucas viu figuras nebulosas se formarem na bruma. Eram rostos de crianças, as crianças que desapareciam na vila. Ele reconheceu Rosa em meio a elas, porém seu retrato era distorcido. Seus olhos eram vazios e sua expressão era de desespero. Rosa! Ele gritou, estendendo a mão na esperança de tocá-la, mas a imagem se desfez, deixando apenas um eco triste no ar. Ela foi levada, a bruxa murmurou, agora mais próxima. E sua coragem pode não ser suficiente para trazê-la de volta.
mas a verdade do que ocorreu aqui pode desvelar a maldição que permeia essa vila. O coração de Lucas disparava, a conexão entre ele e as crianças parecia pulsar com uma energia frenética. Dona Zira, o que eu preciso fazer? A bruxa apontou para o frasco, agora brilhosamente luminoso. Beba, suas lembranças, sua coragem, tudo será testado. A realidade que você conhece se fragmentará, e o que virá a seguir não é para os fracos de coração. Com um tremor nas mãos, Lucas pegou o frasco. O líquido dentro parecia vibrar, coberto por um manto de essências misteriosas. Ele hesitou, o desejo de salvar Rosa e as outras crianças lutando com o medo do desconhecido. Mas antes que pudesse tomar a decisão, os rostos das crianças começaram a gritar em uníssono. Um coro de desespero, suas vozes ecoando pela sala, cada uma ampliando a dor de Lucas. "Ajude-nos! Ajude-nos!" ecoava a súplica. Um frio cortante subiu pela espinha dele, e ele gritou: "O que devo fazer? Eu farei qualquer coisa!" Dona Zira sorriu, mas não havia ali alívio, apenas o prenúncio de um terror ainda maior. "Está preparado, então? A verdade pode ser mais devastadora do que pensas." Ele fechou os olhos, fechando a mente para o que poderia vir a seguir. Com um último olhar para a bruxa, levantou o frasco e o levou aos lábios. E quando o líquido tocou sua boca, uma sensação de queda tomou conta dele. O chão desapareceu sob seus pés, e antes que pudesse compreender, Lucas foi lançado em um redemoinho de lembranças, realidades distorcidas e gritos que pareciam vir de um abismo sem fim. A escuridão se fechou ao seu redor, e ao mesmo tempo, uma promessa pesada se fez ecoar em sua mente. O que você descobrirá não trará paz, mas revelará segredos antigos e maldições que nunca deveriam ter sido acordadas. Lucas sentiu sua consciência sendo puxada por correntes invisíveis, se debatendo entre memórias que não eram suas e visões de um tempo distante. Ele tentou concentrar-se em Rosa, mas pequenas sombras dançavam ao seu redor, sussurrando segredos que pareciam sangrar de suas almas. Cada sussurro era como um punhal, atravessando seu coração, enquanto fragmentos de dor se entrelaçavam em sua mente. Quem são vocês?" ele perguntou, a voz trêmula. As sombras tomaram forma, crianças com rostos desgastados, olhos profundos e vozes que pareciam ecoar de um lago congelado. Algumas estavam chorando, outras gritavam, mas todas compartilhavam a mesma expressão de terror pulsante. Ele sentiu um nó se formando em sua garganta. "Lucas, ajude-nos!" implorou uma menininha de cabelos desgrenhados. Ela nos levou!" O medo se apoderou dele, e a bruxa surgiu como um espectro emergindo da neblina. "Essas são as almas perdidas, Lucas. O que te falta é a coragem de encarar a verdade, e essa maldição é uma parte da resposta." Ele olhou para Dona Zira, o coração pulsando em um ritmo frenético. "Como posso ajudá-las? Como posso salvar Rosa?" Para descobrir a verdade, você deve se perder completamente em seu próprio medo. Ela respondeu com uma malícia coberta de doçura. As lembranças que você busca estão entrelaçadas com a dor que essas crianças carregam, mas esteja preparado. O que você encontrará pode ser insuportável. Lucas sentiu a sensação de desespero subir em seu peito. Ele viu as sombras se aproximando, suas mãos pequenas estendidas em busca de ajuda, e um grito partiu de sua garganta. "Por favor, eu quero entender!" Num piscar de olhos, as sombras distorceram-se, tomando a forma de uma casa que ele conhecia bem. Era o lar de Rosa, onde as risadas ecoavam junto ao calor de uma lareira. Mas agora estava vazia e coberta de poeira, como um sussurro de um passado esquecido. Ele estava ali, dentro daquela realidade, mas não era mais um espectador. Sentia-se como se estivesse dentro de uma lembrança dolorosa. Os gritos das crianças aumentaram, e Lucas percebeu que estavam tentando mostrar a ele o que aconteceu. A voz de Dona Zira ecoou em seus ouvidos, avisando-o para prestar atenção. Uma figura apareceu. Era um homem alto, de rosto encapuzado. Ele se movia com uma graça ameaçadora, cercado por um ar de poder e terror. Lucas lembrou-se das histórias sobre a criatura que rondava a vila, que se alimentava do medo e da tristeza. "Ela fez um pacto,
uma das sombras gritou, para ter o que desejava. O tempo parou. Lucas compreendeu que as crianças não eram apenas vítimas, eram as almas que o homem encapuzado havia capturado. Rosa estava lá, em uma esquina sombria, a expressão de pânico traçada em seu rosto, como se estivesse perpetuamente presa em um pesadelo. Não, Rosa, não! Ele gritou, mas a figura encapuzada virou-se e seus olhos brilharam com uma luz vermelha aterrorizante. Você não pode salvá-la, ele disse, a voz ressoando como o eco de um trovão. A coragem não é suficiente. Sua verdade está condenada ao mesmo destino. A neblina começou a girar, e Lucas sentiu sua própria coragem se esvair, como água entre os dedos. A realidade começou a se desvirar, e ele percebeu que seu tempo estava se esgotando. Ele tinha que encontrar a força de alguma forma, antes que a escuridão o engolisse de vez. Dona Zira apareceu novamente, com os olhos ardendo de um conhecimento arcano. Você precisa fazer uma escolha, Lucas. O que você está disposto a sacrificar para trazer uma criança de volta? E antes que pudesse responder, a casa ao seu redor começou a desmoronar, as sombras o levando para um vazio sem fim. O que seria necessário para quebrar a maldição? Uma nova pergunta ecoou em sua mente. Uma escolha amarga o aguardava. E a verdade não era uma libertação, mas um grito desesperado no abismo. E, na escuridão avassaladora, Lucas se perguntava se conseguiria suportar o peso da revelação. Os cacos da casa se desvaneceram como poeira no vento, e Lucas sentiu um frio gélido envolver, como se um manto feito de desespero tivesse descido sobre seus ombros. Ele estava em uma espécie de limbo, perdido entre a escuridão e a sua própria fragilidade. A bruxa e as crianças desapareceram, mas os ecos de suas vozes continuavam a reverberar em seu interior, como um lamento constante que agia como um veneno na sua mente. Sacrifícios, murmurou Lucas, enquanto tentava reunir os pensamentos. O que ele realmente estava disposto a perder? Sua própria vida, sua essência. Rosa era tudo para ele, mas o preço do amor era mais alto do que ele poderia imaginar. Seus passos o levaram a um bosque sombrio, com árvores retorcidas que pareciam sussurrar segredos sombrios. A luz da lua era a única testemunha do seu desespero. Havia algo ali, uma presença que o observava, uma sombra do que uma vez foi uma criança feliz. Lucas sentiu o terror se apoderar de seu coração. Essas árvores são como testemunhas de um crime, pensou, enquanto se aproximava de um tronco imenso. Um nó, formado de maneira grotesca, parecia se destacar, como se tivesse uma história para contar. Ele encostou a mão nele, e uma onda de dor atravessou seu corpo. As imagens das almas perdidas inundaram sua mente, e ele viu flashes de infância, risos sufocados e lágrimas. Ajude-nos! O lamento das crianças ecoou, uma súplica que partiu seu coração. Ele sabia que precisava de respostas, mas o medo o detinha como um prisioneiro de sua própria mente. Ele fechou os olhos para ouvir melhor. Então emergiu uma visão. Uma pequena cabana, isolada na floresta, com uma fumaça negra saindo pela chaminé. É ali que ela está, pensou Lucas, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto um instinto primitivo o guiava. Mesmo diante do abismo do medo, aquela certeza o impulsionou a seguir. Ao se aproximar da cabana, o cheiro de algo queimado invadiu suas narinas. Um crepitar de madeira o envolveu, misturado a gritos distantes e ecos de passado. Ele empurrou a porta, que rangeu lamentavelmente, revelando um interior sombrio. As sombras dançavam nas paredes, como se fossem atormentadas pelas memórias de quem já ali esteve. No centro estava a bruxa, seu sorriso cruel iluminado pela luz tremulante de uma fogueira. Ah, Lucas, ela disse, a voz suave como veneno. Vejo que decidiu vir. O que você está disposto a ofertar, eu me pergunto. Quero salvar Rosa, ele respondeu, a voz firme apesar do pânico que o consumia. A intensidade do desejo o impulsionava, mas o terror de descobrir o preço parecia um peso insuportável. A escolha é dolorosa, a bruxa disse, com um brilho maligno nos olhos. Um sacrifício sincero pode abrir portas que há muito estão trancadas.
Mas suponho que os corações não estão prontos para o que virá. Antes que pudesse pensar, a bruxa estendeu as mãos, revelando um pequeno amuleto, envolto em sombras e voltas espectrais. Este é o seu vínculo. Se você realmente deseja, tome. Mas esteja avisado. O que você escolher sacrificar pode ser mais do que você imagina. E enquanto Lucas hesitava, a atmosfera ao seu redor começou a vibrar, pulsando. Ele sentia o peso da decisão oscilando, como se o universo aguardasse em expectativa. O que seria suficiente? E se o preço fosse a sua própria alma? A tensão se tornava quase palpável, e a cabana começava a se desfazer, como a casa antes. O que ele escolheria sacrificar para ter Rosa de volta? A bruxa sorria, esperando a resposta que ecoaria pelo abismo. A bruxa manobrou o amuleto entre os dedos, como se estivesse estudando a fragilidade da determinação de Lucas. O crepitar da fogueira parecia imitar o batimento acelerado do seu coração, ecoando através do silêncio sufocante da cabana. Escolha, jovem, ela sussurrou, a voz um sussurro delicado, mas cortante como lâmina. O que você está preparado a dar em troca do que ama? Lucas fixou os olhos no amuleto, uma parte de si sentindo que poderia ser a chave para salvar Rosa, mas a outra parte, mais racional, gritava que este não era o jeito. O sótão de sua mente se iluminava com sombras de memórias perdidas. Ele lembrava-se de como era feliz ao lado de Rosa, dos risos, dos planos, da vida que sonhavam juntos. Não queria perder isso por nada, mas a bruxa parecia impor uma escolha horrenda. Ele respirou fundo e, quase que por instinto, as palavras escaparam de seus lábios. Eu sacrifico minha felicidade. O semblante da bruxa iluminou-se com um sorriso maligno, enquanto a cabana pulsava com um poder sinistro. Corajoso, quase nobre, mas também imprudente. A felicidade é uma moeda valiosa em nosso mundo. Lucas sentiu uma súbita onda de calor, como se uma parte de sua alegria estivesse desvanecendo. O amuleto começou a brilhar, uma luz esverdeada que iluminava os contornos da cabana, revelando detalhes que estavam ocultos nas sombras. Ele viu agora rostos de crianças, aos quais a bruxa havia feito ofertas semelhantes, sombras de uma vida que não eram mais suas. Um frio intenso lhe percorreu a espinha. O que estava fazendo? A escolha foi feita, e agora a realidade será moldada pelo seu sacrifício. A bruxa disse, a voz se transformando, tornando-se uma mistura de ecos infantis e sussurros sombrios. O ar estava espesso, e Lucas se sentiu preso em uma rede invisível. Ele não apenas tinha testado o poder da bruxa, mas tinha se tornado parte de um ciclo maligno. Os olhos da bruxa se fixaram nos dele, e ela prosseguiu. A felicidade que você sacrifica não se perde, ela retorna, em outra forma. Mas isto não será gratuito, um retorno que você pode não suportar. Lucas balançou a cabeça em negação. O que você quer dizer com isso? O que acontecerá comigo? O medo agora era um gélido companheiro. A bruxa riu suavemente, entrelaçando os dedos grossos enquanto gesticulava para a fogueira. As chamas pareciam dançar de maneira irreal, formando figuras que se assemelhavam a cenas de pânico e dor, histórias de um passado que nunca deveria ter sido contado. Você descobrirá, assim que o encanto for lançado. 2 seres surgiram da névoa que abraçava a cabana. Silhuetas pequenas e vestidas de trapos, os rostos cobertos com máscaras feitas de madeira e sombras. Eles olharam para Lucas com olhos vazios, almas perdidas que pareciam apelar por liberação. Ele sentiu um peso tomar conta do peito, um desespero que desejava escapar, mas em vez disso, os levava a senti-los ainda mais próximos. Com um movimento ágil, um deles se aproximou, colocando a mão fria no ombro de Lucas. Você não entende o que está abrindo, não é? A voz da criança era distante, como um eco atormentado. A cada felicidade sacrificada, uma nova sombra nasce. E isso virá por você. A bruxa estendeu o amuleto em sua direção, sua malícia agora mais evidente. Agora, Lucas, que escolha faremos? Uma vida pela felicidade de outra?
ou uma nova sombra que dançará com você até o fim dos seus dias. O ar parecia vibrar com uma expectativa viscosa, e enquanto a cabana se tornava um labirinto de presságios e sombras, Lucas percebeu uma verdade terrível. A escolha que ele fizesse era apenas o começo. O preço seria muito mais do que ele podia imaginar. E ao contemplar sua decisão, um grito distante cortou a noite, uma voz familiar que ecoou no abismo, fazendo seu rajado. Coração disparar. Lucas, me ajude! Ele franziu a testa. Era ela, Rosa. O que ele faria agora? Lucas sentiu a boca seca, como se todo o ar da cabana tivesse sido consumido por um vórtice de desespero. O grito de Rosa reverberou em sua mente, misturado à risada sinistra da bruxa. Ele estava diante de duas realidades. Uma, a liberdade de Rosa. A outra, o peso insuportável de suas escolhas. Aquele caminho não tinha volta. Ajude-me! O clamor distante soou mais próximo. Ele se virou, buscando a origem da voz, e, por um momento, a bruma parecia se dissipar, revelando o contorno familiar de Rosa, embora envolta em sombras nebulosas. Os olhos dela refletiam uma mistura de medo e esperança. Lucas, por favor! Ela implorou. O impulso de correr até ela quase venceu seu raciocínio, mas a bruxa o reteve com um gesto sutil. Apressar-se é imprudente, meu caríssimo. Lembre-se, escolhas levam à responsabilidade. Você abrirá uma porta que não poderá fechar. Os pequenos seres, tão próximos agora que Lucas podia sentir o cheiro de terra e mofo, murmuravam entre si, como se discutissem seu destino. Logo, um dos seres afagou seu braço, a frieza da mão fazendo uma onda de arrepio subir pela sua nuca. Você tem medo, não é? Medo do que virá. Mas a dor não se compara à tristeza a perder a pessoa que você ama. As palavras da criança ecoaram em sua mente, penetrando-o como um punhal. O dilema martelava dentro dele, um eco constante: sacrificar sua felicidade ou arriscar tudo na esperança de salvá-la. A cada instante, a bruxa parecia se divertir com a sua aflição, os olhos brilhando com um prazer cru. Diga o que o seu coração deseja, Lucas. Você pode salvá-la, mas em contrapartida, algo terá que ser levado. A bruxa fez um gesto amplo com o amuleto, como se vislumbrasse a essência da sua alma. Você está disposto a pagar o preço? Lucas lutou contra a tentação de simplesmente correr e abraçar Rosa, mas tinha que entender. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, enquanto a bruxa observava com um olhar expectante, como um caçador ao observar sua presa. Uma ideia começou a se formar. E se ele fizesse algo que a bruxa não esperava? Eu quero que você leve a dor dela. Deixe-a viver, mas leve todas as suas tristezas, seus medos. As palavras saíram num jato carregadas de desespero. O sorriso da bruxa se alargou, revelando dentes afiados. Ah, ousadia! Uma escolha inusitada, mas também muito egoísta. Esse desejo custa. Quando um coração se alivia, outro deve sentir o peso. Nesse momento, as sombras dentro da cabana começaram a se agitar, como se dançassem freneticamente. Lucas percebeu que as risadas ecoadas eram aquelas das crianças perdidas. Elas se tornavam mais nítidas, suas máscaras agora pareciam quase humanas, como se tentassem se libertar de um fardo invisível. Escolha agora, Lucas, a bruxa exigiu, a voz pulsando com um poder ancestral. Você realizará um acordo, ou verá os grandes laços de amor se extinguirem. Mais uma vez, a voz de Rosa ressoou na sua cabeça. Ele fechou os olhos com força, sentindo as lágrimas escorrerem. Ele tinha que decidir antes que o tempo se esgotasse. Mas o que mais poderia oferecer? A ideia do retorno das alegrias perdidas o aterrorizava. O que viria em troca? A fumaça ao redor dele começou a se espessar, formando faces e silhuetas. O relojado do batimento de seu coração se tornava um tambor macabro. Enquanto aberta a porta da escolha, uma voz interior sussurrou: o que você escolher, você terá que suportar.
E quando Lucas olhou novamente para a bruxa, uma nova verdade se formou em sua mente. E sob a pressão do tempo e da urgência, ele questionou: se eu aceitar, o que vai acontecer com Rosa de verdade? Um silêncio cúmplice tomou conta da cabana. O olhar da bruxa se tornou profundo, como se quisesse penetrar em sua alma. Ah, querido Lucas, ela respondeu, com um tom que poderia esfriar até os mais corajosos. A felicidade é uma moeda volátil, e seu preço pode ser mais do que você pode imaginar. Enquanto isso, a fumaça começou a se transformar em figuras que dançavam em seu redor. Lucas percebeu que cada figura trazia consigo um fragmento de sua própria dor, e antes que pudesse raciocinar, uma frieza extrema envolveu seu corpo. A escolha se desenhava não apenas como um ato de salvar Rosa, mas como um abismo para o qual ele estava se precipitando. E no momento em que a bruxa estava prestes a revelar a verdade do seu sacrifício, a cabana tremeu, e um grito mais forte cortou o ar. "Lucas, por favor, você não pode! O que você está fazendo?" Era Rosa novamente, mas agora o eco trazia uma nova urgência, e as chamas pareciam girar, como se vissem o próprio apocalipse. O que aconteceria em seguida? Ele percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria não apenas o seu destino, mas o de todas as almas envoltas naquela fogueira. As palavras da bruxa se cristalizaram no ar pesado, vibrando como um eco gélido. Lucas permaneceu paralisado, o olhar fixo em Rosa, que agora se debatia em um sofrimento visível. A fumaça se tornava densa, arrastando o som de risos infantis, um coro macabro que se intensificava a cada respiração. "Escolha, Lucas, não há tempo!" A bruxa gesticulava, seus olhos pulsando com uma centelha insana que penetrava na mente dele. O pulsar dos corações ao seu redor era um convite à desgraça, uma dança de almas atormentadas. Ele sentiu a pressão das figuras sombrias crescendo ao seu redor, como se estivessem se aproximando, determinadas a partilhar sua dor. Uma vontade incontrolável tomou conta dele, um impulso de enfrentá-las, mas a imagem de Rosa lutando contra aquelas sombras o impediu. Havia algo profundamente errado na escolha que ele estava prestes a fazer, mas o tempo se esvaía como areia entre os dedos. "Você está disposto a substituir a dor dela?" A bruxa questionou, a ironia em sua voz aparente. "Qual dor você está disposto a amassar em seu coração, para que ela possa viver um amanhã sem tristeza?" A fotografia mental das memórias de Rosa, rindo ao seu lado, levando uma vida plena, o invadiu. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que sua própria essência estava em jogo. Que sofrimento ele estaria apto a carregar? A dor da perda? A tristeza de um amor não correspondido? As lembranças enchiam a mente dele como um rio transbordando, e então uma nova solução surgiu, reluzindo como uma lâmina. "Eu aceito." A palavra escapou de seus lábios, mas não tinha certeza se era uma declaração de coragem ou um grito de desespero. "Eu aceito. Pode levar a minha dor. Em troca, que ela viva, que sua felicidade seja eterna." As sombras ao seu redor se contorceram, como se tivessem sentido a verdade em suas palavras. A bruxa abriu um sorriso sedutor, seus dentes brilhando contra a luz bruxuleante das chamas, e o ar ao redor parecia tenso e eletricamente vibrante. "Como desejar!" A bruxa exclamou, os braços erguidos ao céu, e uma fúria de sombras circundou Lucas, envolvendo-o em um congelante abraço. As figuras dançantes agora pareciam ferozes, cada uma gritando em desespero, como se soubessem que a balança do destino estava prestes a mudar. Quando finalmente a sombra se dispersou, Lucas ficou ajoelhado no chão, olhos lacrimejantes, enquanto uma sensação de alívio invadia seu peito. O peso das dores acumuladas começou a se dissipar, como se a própria essência do que ele era estivesse sendo extraída. O sorriso de Rosa tornou-se mais radiante, e ele se levantou, sentindo que tinha pelo menos feito algo certo. Mas naquele momento de elação, algo no ar mudou. A bruxa, agora em total controle, fechou os olhos e começou a entoar uma canção antiga e fria, envolta em um mistério sombrio. Cada sílaba cortante reverberava na cabana, e a realidade ao redor de Lucas se distorcia.
As paredes pareciam se segregar e risos distantes emergiam, uma combinação de euforia e terror. Ela viverá sim, mas no preço de uma alegria, e esse peso nem você poderá suportar. A bruxa respondeu, seus olhos fulgurando na escuridão. Lucas sorriu para Rosa, alheio ao riso maligno da bruxa. Porém, assim que a euforia de sua escolha começou a se estabelecer, ele sentiu uma onda de frio correndo pelo corpo. As sombras começaram a sussurrar, cada lamento preenchendo seu coração com um terror desconhecido. Ele percebeu que a vida de Rosa foi garantida, mas a sua própria existência agora estava atada às cóleras das crianças perdidas. E no mesmo instante, uma lembrança antiga ressoou na mente dele, a imagem de um amigo partindo, levando consigo uma parte dele. Ele se virou, esperando uma resposta, mas uma nova sombra surgiu. Era um dos pequenos seres, sorvendo sua essência, a dor e o sofrimento de suas experiências. Lucas ficou paralisado, o horror se alojando na garganta. "Não!" sussurrou ele, em um último suspiro de lucidez. E subitamente uma ponte sombria se formou entre ele e a bruxa. Agora é a sua vez de pagar, Lucas. A vida dela florescerá, mas você conhecerá a verdadeira dor. A escuridão tomou conta da cabana, e ele percebeu que um novo ciclo se iniciava. Uma nova linha de destino estava traçada. A pulsação dos corações se tornava um eco do próprio desespero, e Lucas ficou ali, preso entre a felicidade de Rosa e a dor que estava prestes a se instalar na sua própria alma. A bruxa o observava com um sorriso que refletia a vitória, e as crianças ao redor começaram a rir novamente, enquanto a escuridão dançava, um prenúncio de caos. Prepare-se, Lucas. Você ainda não viu nada. A verdadeira dor traz aventuras que não poderemos ignorar. E com cada palavra, a real dimensão de sua escolha se desdobrava, revelando segredos que ele estava apenas começando a compreender. Lucas acordou num pesadelo, mas não era o fim que esperava. Ao abrir os olhos, encontrou-se na escuridão fria que havia invadido sua alma. A bruxa havia cumprido sua palavra. Rosa estava viva, mas a alegria dela era como um espinho em seu coração, um prego que o prendia a um destino sombrio. Lá fora, em São Miguel das Almas, a chuva caía incessantemente, mas agora tinha um significado diferente. A tempestade não era apenas água, era a manifestação do desespero de Lucas, um reflexo de sua dor interna. Ele sentia sua existência se esvair, como se cada memória boa que carregava estivesse sendo drenada. Naquela noite, enquanto caminhava pela casa, as crianças não estavam ali, mas as vozes ecoavam em sua mente. Ele estava preso em seu próprio ciclo, vivendo o desespero sem a esperança de um retorno. Na cabeça, as risadas que antes eram apenas ecos de felicidade, agora eram gritos fantasmagóricos, gerados por sua escolha apressada. Lucas! A voz de Rosa vinha de algum lugar profundo. Ele se virou, mas o vazio o encarava. As sombras que dançavam ao seu redor agora se tornaram sua companhia, uma presença sempre ameaçadora. Ele tinha perdido mais do que apenas uma parte de sua alegria. Havia sacrificado sua própria essência por uma felicidade que não era sua. A bruxa, com seu sorriso maligno, não lhe deu descanso. Suas palavras ressoavam em sua mente, cada sílaba uma cólera drenante. A vida dela florescerá, mas você conhecerá a verdadeira dor. E ele estava experimentando isso em seu âmago. Agora, ele não apenas carregava a sua tristeza, mas a dor de todas aquelas crianças perdidas. Cada lágrima que Rosa deixava de derramar agora pesava em seus ombros como um fardo intransponível. Determinado a confrontar a maldição, Lucas decidiu visitar Dona Zira mais uma vez. Com o coração pulsando, ele caminhou pelo matagal, cada passo mais difícil, a tensão aumentando a cada movimento. Ele estava decidido a confrontá-la, a entender como poderia reverter sua escolha. Aí estava o horror. Ele não queria viver sem Rosa, mas
Não conseguia suportar a ideia de ser um receptáculo de dor. Quando chegou à casa da bruxa, a porta se abriu com um rangido familiar. O ar estava espesso, quase pulsante, e as sombras pareciam dançar em expectativa. Dona Zira estava lá, exatamente como antes, com um olhar que continha um peso de revelações antigas. Lucas, ela disse, veio pedir pela sua felicidade de volta. Eu não aguento mais, eu não posso viver assim, ele exclamou, o desespero transbordando em cada palavra. O que você fez comigo? Ela riu suavemente, quase pitching, mas era mais uma satisfação sombria. O que você pediu veio com um preço, e isso você deve respeitar. Para trazer a frágil alegria de volta, você precisaria encontrar coragem para encarar o verdadeiro pesadelo que gerou essa maldição. Qual maldição? O que eu tenho que fazer? Lucas estava pronto para qualquer coisa, sua coragem ardendo intensamente, embora estivesse enraizada em um pânico profundo. Aconteceu algo muito mais grave que uma simples troca de vida e dor. A conexão que você formou ao oferecer sua felicidade despertou os demônios da vila. O que você precisa agora é superar isso, descobrir como quebrar o ciclo que se formou. Então, ela o conduziu para dentro da casa, mostrando-lhe um altar coberto de objetos de oferendas. Cada item ali reunia as esperanças e as angústias de gerações de pessoas que também haviam feito pactos como o de Lucas. O que cada um de vocês deseja é liberdade das correntes que os prendem. Mas, para isso, você deve enfrentar aquilo que mais teme. Os demônios que infestam a vila são os mesmos que te atormentam. E como eu faço isso? O desespero vazava por trás de sua voz. Com um novo sacrifício. Um que requer que você enfrente suas memórias, seus medos e, acima de tudo, seja vulnerável. Apenas assim você poderá quebrar os laços das crianças e, por consequência, o seu. Ele franziu a testa, mas sentiu que não havia saída. Parcialmente tomado pelo medo, novamente decidiu avançar. Ao fazer isso, uma esfera de luz começou a brilhar, pulsando entre as mãos da bruxa. Você deve colocar no altar algo que represente o maior medo que tem, o que você mais teme perder. Lucas não conseguia escapar da verdade de suas emoções. Fechou os olhos e lembrou-se dos momentos em que perdera a Rosa. Aquela sensação de abandono, a dor que cortava sua alma. Ele sabia que precisava entregá-la. Ele pegou uma pequena caixa, dentro da qual continham fotos e cartas que o ligavam à Rosa. O peso da memória ali era intenso. Era isso que deveria deixar ir. Ele virou a caixa e viu as lembranças caírem como pequenas estrelas apagadas. Gritou, mesmo sem vontade, "Eu me entrego! Deixo isso ir!" Então, ao ter as fotos e cartas na palma da mão, a luz na frente dele se intensificou e lançou sombras dançantes por todo o ambiente. Ele estava pronto para o que viesse a seguir. E ao abrir os olhos novamente, Lucas se viu em um campo aberto. Era um dia de sol, e seu coração estava repleto de uma felicidade rara. Rosa sorria para ele, e tudo parecia perfeito. Mas, assim que ela se aproximou, as imagens bruxularam e distorceram. Ele percebeu que não estava livre. Tudo era uma ilusão, mais uma armadilha sombria. Com um golpe em seu peito, dissociado da alegria, ele soube que se entregou às maneiradas sombrias da bruxa. De repente, ele ouviu as vozes das crianças mais uma vez. Elas estavam presas, e não havia outra escolha a não ser confrontar seu pior pesadelo. "Rosa, eu voltarei, eu juro!" ele gritou, enquanto as sombras começaram a avançar. "Você ainda pode salvar o que perdeu, Lucas." A voz de Dona Zira ecoou, cada palavra mergulhando mais fundo em sua mente. Ele precisava lutar contra as sombras, não importa o custo. Precisava não apenas enfrentar seus medos, mas dar um sentido ao que havia se tornado. E enquanto a neblina começava a se dissipar, Lucas gritou, determinado. Ele se levantou e, em um bulício de emoção, atravessou a distância sombria. Jamais pensaria que sua vida seria determinada não apenas por suas escolhas, mas por cada alma perdida que, assim como ele, ansiava por liberdade.
O que se seguiria seria um teste de coragem, superação, um verdadeiro embate com os demônios que não apenas o cercavam, mas que também habitavam seu interior. Ele tinha que encontrar a coragem que prometeu sacrificar e com ela devolver a vida que amava a Rosa. A batalha estava apenas começando e Lucas precisava estar pronto para enfrentá-la, a cada batida do coração, a cada eco de dor e a cada desejo de libertação. E com isso, ele decidiu que o verdadeiro terror não era o que havia deixado para trás, mas tudo o que viria à frente. Ele não se permitiria mais perder. Chegava a hora de lutar, não apenas por Rosa, mas por cada pessoa que já havia sido tocada pela sombra cruel. E assim, a luta começaria. E Lucas não desistiria. A história ainda não acabou. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas e aterrorizantes que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a espalhar o terror. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.